Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar a região norte do Brasil. E se esse tema te interessa, não se esquece, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui do lado, ativa aquele sininho para você ficar sempre atento aos novos vídeos que nós também vamos falar das outras regiões. Tá beleza? Vamos lá! Hoje nós vamos esse é o primeiro vídeo sobre a região norte e hoje nós vamos abordar os aspectos físicos. O que é exatamente isso? Nós vamos falar sobre as condições de clima, vegetação, relevo, hidrografia e o solo amazônico da região amazônica ou a região norte do Brasil. Vamos lá, vamos começar falando sobre o clima. A região norte do Brasil está muito próximo da linha do Equador, inclusive ela é cortada pela linha do Equador. O fato dela ser cortada pela linha do Equador faz com que tenha uma predominância de um clima chamado clima equatorial. Esse clima é um clima conhecido como muito quente e super úmido, ou seja, com grande volume de umidade na atmosfera desse local. Olha para cá. Aqui eu peguei um climograma padrão da região, que é uma média dos climogramas de lá, e aqui você percebe que existe um grande volume de chuva, mais ou menos entre 200 e 300 milímetros de chuva todo mês, ou seja, existe um grande volume de precipitação. Em algumas regiões é comum a gente falar que chove todo dia, e chove mesmo, tá ok? Então chove bastante na região. Além disso, as médias de temperatura lá variam entre 25 graus Celsius e 28 graus. Pensa comigo, entre 25 e 28, 28 de máxima, 25 ali de mínima. Gente, as médias são extremamente elevadas, tá? Imagina você tá aí durante a noite e tá fazendo 25 graus. Olha que loucura, é muito quente. Então é uma condição muito típica da região, tá ok? O que acontece? Além dessa situação, é interessante falar que os níveis pluviométricos anuais são muito elevados. Chove cerca aí entre 2.000 e 4.000 milímetros acumulados de chuva por ano. Gente, é chuva para burro, é muita chuva, tá ok? E isso tudo, normalmente essas chuvas são chuvas convectivas. Rafael, como assim chuva convectiva? Se você não viu ainda o vídeo sobre tipos de chuva, vai lá no canal, procura esse vídeo e assiste. Lá vai falar sobre a chuva convectiva. A chuva convectiva, ela é na realidade aquela chuva que ocorre a partir do elevado nível de evaporação de água, certo? Um acúmulo muito rápido da água na atmosfera, a saturação dessa água e a precipitação intensa. Essa chuva também é muito conhecida na nossa região aqui do Sudeste como chuva de verão, tá bom? Lá vai ocorrer porque tem muito rio, porque tem muita superfície de água? Não. Como lá eu tenho uma grande área ocupada pela vegetação amazônica, da floresta principalmente, o que acontece? Eu tenho um processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água liberada pelas plantas, extremamente intensa. Então, se eu tenho um grande volume de água sendo liberado, certo? Eu também tenho grande quantidade de água na atmosfera. Curioso, isso muitas vezes forma uma coisa chamada rios voadores. Os rios voadores, inclusive, foram cobrados no Enem do ano passado, no ano 2019, tá bom? Tranquilo isso, gente? Dúvidas até aqui? Então, além do clima equatorial, você também vai encontrar uma vegetação, predominante de floresta tropical. Ah, Rafael, mas ele está em local equatorial, por que a floresta vai ser tropical? Então, nesse caso, a floresta ela é classificada pela zona que ela é encontrada. Ela está na zona intertropical, ou zona tropical do planeta. Então, é um tipo de floresta tropical. Quais são as características dessa vegetação? Presta atenção. Primeira coisa, ela é uma vegetação de grande porte. Árvores muito grandes, com alturas muito elevadas e assim por diante. Além disso,
É uma vegetação densa, ou seja, mata fechada, árvores muito próximos, vegetação ocupando todo o espaço. Terceira coisa, ela é latifoliada, isso quer dizer que as folhas são largas. Isso é importante, por quê? Como a região é uma região que chove muito, as plantas possuem grande quantidade de água para absorver. Se a planta absorve muita água, ela também tem que liberar muita água, certo? Então, ter muitas folhas ou ter folhas largas é essencial para uma planta dessa região aqui, porque como absorve muita água, ela também libera muita água e a folha é o órgão responsável por essa liberação de água. Além disso, ela também é perenifolha. Isso quer dizer o quê? Que ela é sempre verde. Essa vegetação amazônica, como ela está em clima equatorial e o clima equatorial não apresenta uma variação de características ao longo do ano, as condições da vegetação também são basicamente únicas. Então não tem, por exemplo, que nem na floresta temperada, um período em que as folhas secam e caem, tá? Sempre a vegetação está verde. E esse termo que a gente usa aqui, perenifolhas, certo? Sempre tem folhas, tá bom? Além disso, heterogênea, devido à condição climática favorável à vegetação, você tem grande variedade de espécies, certo? E as plantas também são plantas predominantemente higrófilas. Rafael, o que é higrófilas? Higrófilas, nesse caso, vem de resistência à água, ok? Grande volume de água na região, é uma região muito úmida e por ser muito úmida, acaba tendo que ser resistente a esse volume de água. Nem todas as plantas são, mas nessa região as plantas que se adaptam, elas são resistentes à água. Tranquilo em relação a isso aqui? Beleza. Além da vegetação e do clima, vamos falar um pouquinho do relevo, né? O relevo da Amazônia ele já mudou as suas classificações com o passar do tempo. Antigamente acreditava-se que a região era uma grande planície. Porém, a gente sabe hoje que a predominância da região é a predominância de depressões, certo? Porém, você encontra uma predominância de depressões interplanáuticas. O que é isso? Que estão entre os planaltos, tá? Os planaltos que você encontra, na maioria deles são planaltos residuais, ou seja, que estão em processo de desgaste intenso. E aquilo ali, aquele que está ali é o que sobrou do planalto anterior. Tudo bem? E também encontramos predominância de algumas regiões com planícies, principalmente as regiões onde correm alguns rios, em especial o rio Amazonas, que aqui, ó, é o ponto de deságua, que ele deságua, né? E ele corre daqui para cá, certo? O rio Amazonas, ele corre em uma planície. E aí a gente chama essa planície de planície fluvial, ok? Que corre próximo aos rios. Tudo bem isso, pessoal? Beleza, então eu encontro essas três estruturas na região. Além disso, podemos também dar um destaque à hidrografia da região, tá? Como assim a hidrografia? Bem, água lá não falta. Quando a gente fala, por exemplo, de crise hídrica aqui no Sudeste, por exemplo, a gente muitas vezes está falando da falta de água. Em alguns lugares, como por exemplo no Acre, em determinadas regiões, eles já passaram por crise hídrica. Porém, a crise hídrica deles não é pela falta, às vezes é pelo excesso. Grande parte da população lá na região norte, certo, em algumas cidades, moram próximo aos rios, são conhecidas como populações ribeirinhas. Quando o nível do rio sobe demais, essas populações acabam sendo muito afetadas. E isso é uma crise hídrica, é uma crise ligada à água, ok? Lembre-se que não necessariamente uma crise hídrica obrigatoriamente está associada à falta de água, mas sim a algum problema relacionado à ação da água. Tranquilo? Então, a região norte, ela predomina a bacia amazônica, que é a bacia do rio Amazonas, certo? Que basicamente domina todo o espaço. Porém, aqui nesse pedacinho aqui que pega o Tocantins e um pedacinho aqui do Pará, nós temos a bacia
Tocantins-Araguaia, que são dois rios principais, né, que formam essa bacia. Além dessas duas bacias hidrográficas que têm grande volume de água, dá para a gente lembrar que a bacia do rio Tocantins-Araguaia tem grande potencial hidrelétrico, certo? Gera muita energia, tá? E o rio Amazonas e os seus afluentes são extremamente importantes para a navegação. Muitas áreas da região norte são conectadas pelo transporte fluvial, ou seja, por embarcações que se deslocam nos rios, tá? Para concluir essa parte de hidrografia, também é importante falarmos sobre o maior aquífero ou maior reservatório natural de água do mundo, certo? O maior reservatório de água doce do mundo, que é o aquífero Alter do Chão. Ele tem quase o dobro de água, né, do que o aquífero Guarani, que antigamente era considerado um dos maiores do mundo, certo? O Alter do Chão, ele fica aqui na região entre o Amapá, o Pará e a região do estado do Amazonas, certo? E tem um volume de água extremamente grande, tá? Além disso, né, podemos dizer que a água lá se encontra em tudo quanto é canto. Por exemplo, o rio Amazonas, já se sabe que abaixo dele nós temos o rio Ranza. O rio Ranza é um rio subterrâneo que vai debaixo da terra, embaixo do curso do rio Amazonas, também com fluxo, com grande volume de água. E além do rio subterrâneo, nós temos os rios aéreos, ou os rios voadores, formados pela grande quantidade de água que evapora e também se desloca no ar. Tudo bem? Então, essa condição da hidrografia é uma região muito rica em água, ok? Por fim, o solo. O solo da região, ele é um solo relativamente recente, vamos dizer assim. Ele é pouco decomposto, mas ele sofre muito com um processo chamado lixiviação. O que é a lixiviação? A lixiviação é a retirada da camada superficial do solo a partir da ação de determinados agentes da natureza, como a chuva principalmente. Retirada dos nutrientes, das primeiras camadas. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? Principalmente quando a região é desmatada. Ela intensifica o processo de lixiviação. Por quê? Quando ela está natural, não tem tanta lixiviação, porque a floresta ela é como se fosse uma cobertura natural. Então, a água não chega com intensidade no solo para retirar os nutrientes. Então, é interessante manter a floresta, porque ela protege o solo. Tá ok? Além disso, a floresta muitas vezes fala, ah, Rafael, mas dizem que o solo da Amazônia é ruim. Como é que tem uma floresta lá de grande porte, com grande biodiversidade? Então, a gente fala que aquela floresta ela se alimenta de uma camada chamada camada de serrapilheira, certo? Que é a matéria orgânica gerada por ela própria. Então, sobre o solo fica uma camada, certo? De galhos, folhas, restos das árvores, das plantas, que apodrecem e viram matéria orgânica e viram nutrientes para as próprias vegetações da região. Tranquilo isso, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando. Se ficou com dúvida, pergunta aqui nos comentários. E não se esquece de me seguir lá nas redes sociais. Prof. Rafael Barreto. Valeu, até a próxima!